Regressar à rotina é difícil? Com o Observador não tem de ser. Até 26 de setembro, assine por apenas 3,60€ por mês e tenha acesso a todo o conteúdo do jornalismo independente. Mantenha-se informado todos os dias, por menos. Observador. Informação clara e de confiança, à distância de um clique e agora com 40% de desconto. E está na hora de viajar, vamos aos cinco continentes na Rádio Observador. É por aqui que todas as semanas viajamos pelo mundo para analisar a geopolítica internacional, sempre com o historiador Bruno Cardoso Reis. Bruno, bom dia, bem-vindo mais uma vez. Bem-vindo, Bruno. Olá, bom dia, Bom obrigado. Dia. Relembro que agora o 5 Continentes fica a dobrar, com 2 partes num programa de 1 hora e que podem também fazer perguntas sobre a atualidade ou história da política internacional. Feito o lembrete, Bruno, nesta primeira parte vamos falar de guerras, até porque tivemos aqui novidades em termos de armamento que ninguém podia imaginar, mas começamos pelos Estados Unidos. Kamala Harris continua a subir nas sondagens, já tem mesmo a maior diferença nas sondagens da Morning Consult desde o início do ciclo eleitoral. A questão aqui é, Bruno, pelo histórico, os swing states podem complicar aqui a euforia com Harris? Bem, realmente Kamala Harris tem uma certa desvantagem no histórico das sondagens nesta altura da campanha eleitoral, portanto, pouco mais de 40 dias das eleições, se compararmos com o presidente Biden em 2020 ou até com Hillary Clinton em 2016, embora se esteja já a aproximar muito do resultado da Hillary Clinton. Portanto, o presidente Biden, nesta altura, tinha uma vantagem da volta de 7 pontos percentuais, portanto claramente acima da margem de erro. A Hillary Clinton estava à volta dos 4 pontos e Kamala Harris ainda à volta dos 3 pontos, mas realmente continua a subir e em algumas sondagens mais recentes já chega aos 4 pontos e até aos 5 pontos percentuais de diferença em relação a Donald Trump. Portanto, aqui a questão crucial será perceber se esta tendência se mantém ou se consolida ou se esta vantagem aumenta, sendo que, obviamente, com a Hillary Clinton o que aconteceu foi o contrário. Apesar de tudo, as sondagens até acertaram porque ela realmente ganhou o voto popular, com a volta de 3 milhões de votos mais do que Donald Trump, mas essa margem foi-se reduzindo, nomeadamente com o chamado relatório Comey em outubro, aquelas suspeitas do FBI, que depois não deram em nada. Agora, a questão-chave, como dizias, realmente são estes estados oscilantes, estes swing states. E aí Kamala Harris tem mantido boas notícias, ou seja, tem estado a subir em vários desses estados. Alguns já passaram a estar em disputa ou a estar empatados, como Nevada ou a Carolina do Norte, mas realmente ainda assim são margens muito curtas e aí mais próximas daquelas que, por exemplo, teve Hillary Clinton também e que depois se acabaram por revelar fatais. Portanto, vamos ver, enfim, como é que evolui essa tendência. Há uma boa notícia, aparentemente, que é, pelo menos ao nível do mercado de apostas, que há muita gente que diz que até é mais eficaz a prever quem é que vai ganhar, mesmo que não propriamente o resultado, a percentagem, do que as sondagens. Quando mete dinheiro, não é? Acaba sempre por ser. Ou seja, quem é que as pessoas acreditam que vai ganhar e estão dispostas a pôr dinheiro nisso. Aparentemente aí realmente Kamala Harris está com vantagem e, por exemplo, essas apostas apostaram bem, quer em 2020, quer aparentemente também em 2016, portanto vamos ver se isso se confirma. Claro. Bruno, do outro lado de Kamala Harris, temos um Donald Trump que continua competitivo, mas que esta semana teve mais um incidente. I saw the guy running out of the bushes. A testemunha disse-nos que viu um homem a sair de uns arbustos e a saltar para uma Nissan preta. Felizmente, conseguiu tirar uma foto do carro, o que foi ótimo. Agora, nos arbustos, estava uma arma, a AK-47, 2 bolsas com telhas de cerâmica e uma câmara GoPro para tirar fotos do ataque. As explicações das autoridades sobre o alegado ataque a Donald Trump, que foi evitado no momento certo. Bruno, já é pelo menos o segundo ataque nesta campanha. Felizmente este acabou por não acontecer. Mas pergunto, tendo em conta que os Estados Unidos são esta montra do mundo, não há aqui um risco também de estarmos a normalizar a violência política com estas eleições?
Sim, ou seja, espero que isto realmente não se torne um novo normal, que não se normalize demasiado, mas realmente, por um lado, é a segunda iniciativa em poucas semanas contra um candidato, contra Donald Trump. Eventualmente pode-se atribuir aqui o problema também ao excesso de golfe de Donald Trump e, sobretudo, à falta de seguimento dos conselhos dos serviços secretos, mas à partida, obviamente, aqui o que é preocupante é esta tendência para a violência política. E, portanto, isso parece-me que é sobretudo o resultado não do excesso de golfe, mas do excesso de polarização. O próprio Donald Trump e os seus apoiantes têm continuado a alimentar um pouco esta retórica extremista. Recordo que, apesar de tudo, Kamala Harris e Biden têm sido muito claros a rejeitar qualquer tipo de violência política. O próprio Donald Trump reconheceu que tinham feito uma chamada muito simpática na sequência desta nova tentativa, aparente atentado. Mas a verdade é que depois, logo a seguir, o próprio Donald Trump a falar de Kamala Harris como um enemy within, ou seja, um inimigo interno, e da necessidade de salvar o país. O Elon Musk, que é um dos principais e mais vocais apoiantes de Trump, veio colocar um tweet que depois apagou, a dar a entender que o grande mistério era porque é que ninguém estava a fazer tentativas de atentados contra Joe Biden e Kamala Harris. E, portanto, realmente temos até dados objetivos que mostram que há realmente um efeito de normalização preocupante da violência política como resultado desta polarização. Numa sondagem organizada pela Brookings no ano passado, 23% dos americanos, ou seja, quase um quarto dos americanos, consideravam que as coisas estavam tão más no país que os verdadeiros patriotas podiam ter de recorrer à violência para salvar o país. Ora, isso é uma subida de quase 10 pontos percentuais em relação a 2021, em que a percentagem era de 15%. E realmente há aqui também um diferencial em termos de afiliações partidárias, ou seja, eu acho que o problema é generalizado, infelizmente, e há quem defenda isso, quer na direita mais radical, quer na esquerda mais radical, mas é verdade que, segundo esta sondagem, 1/3 dos republicanos defendiam esta ideia, à volta de 22% dos independentes e 13% dos democratas. Qual é o grande problema disto para os aliados próximos dos Estados Unidos, por exemplo, na Europa, como Portugal, é que realmente os Estados Unidos têm sido um pilar da ordem internacional, da estabilidade, também da ordem democrática, portanto, da rejeição da violência na política interna. Se isso deixar de acontecer, se tivermos uns Estados Unidos cada vez mais violentos, cada vez mais instáveis, cada vez mais imprevisíveis, isso obviamente vai ter um efeito terrível, em particular para os seus aliados mais próximos, como países como Portugal, mas até para a estabilidade da ordem global. Bruno, obviamente que ninguém quer isso e esperemos estar longe dessa possibilidade, mas se algum dos candidatos for morto, como é que se faz? A eleição é adiada? Bem, é infelizmente uma questão que, como dizes, enfim, não queríamos colocar, mas... Mas tendo em conta o contexto. Pois. Exatamente. E, portanto, aí é normal que entre os nossos ouvintes haja essa curiosidade. Realmente, no caso dos Estados Unidos, a data das eleições, que é a primeira terça-feira de novembro, está fixada na lei e, portanto, não pode ser alterada, não há adiamentos. Até porque o mandato do Presidente também é fixo e, portanto, tem de haver um novo Presidente em 2025. Portanto, isso é bastante claro, haja o que houver, não vai haver adiamento das eleições. Nunca aconteceu nada deste tipo, ou seja, sobretudo não tão próximo das eleições. Já tivemos um caso dramático do assassinato daquele que era o candidato democrata mais popular, que estava a vencer nas primárias, o Robert Kennedy, em 1968, mas isso foi a tempo ainda da própria convenção democrática, no fundo, decidir quem seria o candidato. Portanto, agora já temos as convenções, já passaram. À partida, de acordo com a maior parte dos juristas, dos analistas, a ideia é que caberia aos partidos decidir, sendo que o normal seria o vice-presidente passar a candidato a presidente e depois então os partidos, enfim, em conjugação com o candidato, iriam nomear um novo candidato a vice-presidente. Claro que aqui há problemas práticos, por exemplo, os boletins de voto já estão emitidos, aliás, já há estados, inclusive um estado tão importante como a Pensilvânia, onde as eleições já estão a decorrer, porque há a possibilidade de voto antecipado pelo correio em muitos estados, e portanto aí, obviamente, tinha de se confiar que as pessoas saberiam em quem, que estando a votar, vamos dizer, em Donald Trump ou em Kamala Harris, estariam a votar no outro candidato que os substituísse, e também seria fundamental que não houvesse depois aqui disputas jurídicas do outro lado, não é? Da competição.
Eu aí, muito francamente, acho que do lado do Partido Democrático não há razões para achar que isso aconteceria, ou seja, que eles quereriam ganhar eleições com base, digamos, no atentado, mas em relação a Donald Trump, acho que objetivamente temos de dizer que não sabemos se ele não iria tentar contestar isso, afinal ele contestou umas eleições que não tinham nenhum desses problemas e que foram universalmente reconhecidas como legítimas e sem uma fraude que tivesse afetado os resultados em 2020, não é? Portanto, acho que isso poderia aqui complicar as coisas e lá está, a aumentar também os problemas do ponto de vista da legitimidade da credibilidade dos Estados Unidos a nível externo. Bruno, vamos às guerras e esta semana tivemos uma novidade inesperada. Tivemos aqui uma arma surpreendente, acho que podemos dizer assim, de certa forma, mas que foi fatal no Médio Oriente. Várias pessoas morreram no Líbano por causa do uso de walkie-talkies e também de pagers armadilhados. A primeira pergunta que te faço é se isto já tinha sido utilizado antes e depois também se faz sentido do ponto de vista militar o uso destes aparelhos. Bem, realmente a questão das comunicações sempre foi crucial em termos militares e, nomeadamente, a procura da interseção das comunicações ou, eventualmente, por vezes, da sabotagem dessas comunicações. Não é? No fundo, impedir o inimigo de comunicar ou conseguir perceber o que é que eles estão a comunicar. Isso é até o que, em termos da linguagem técnica dos estudos de informações, chama-se seguinte, ou seja, a interseção de signals, ou seja, de comunicações, é geralmente considerado o tipo de informação mais valiosa e mais credível também, mais segura. E, portanto, isso sempre aconteceu. A utilização como armas, isso já é mais raro, mas realmente Israel aí, como noutras áreas, também foi pioneiro e foi particularmente eficaz. Conseguiu eliminar com exatamente um telemóvel com explosivos em 1996 o principal fabricante de bombas do Hamas, que era conhecido como engenheiro, Ayuba Ayash, e, portanto, qual é o resultado disso? É que a partir daí estes grupos, o Hezbollah, o Hamas, cada vez mais recorreram, a própria Al-Qaeda também depois, recorriam a métodos, digamos, mais artesanais de comunicação. O mais seguro de todos é o mais antigo de todos, ou seja, digamos, se quisermos, carta ao portador, portanto, ou até mensagens por portador, portanto, no fundo, não haver qualquer tipo de comunicação eletrónica, mas isso obviamente é pouco prático. E, portanto, aqui o Hezbollah recorreu a estas tecnologias mais antiquadas, mas que deixam muito menos traço, digamos, eletrónico, muito mais difíceis de detectar, de triangular, de ajudar a localizar quem os utiliza, os pagers e os walkie-talkies. O problema foi que Israel percebeu isso, claramente porque tem também informações, agentes infiltrados muito bons na cúpula do Hezbollah, e, portanto, aproveitou isso para, por um lado, interceptar essas comunicações e depois, inclusive, colocar lá explosivos e, portanto, fazer aqui uma operação realmente numa escala nunca vista de decapitação dos quadros dos dirigentes do Hamas que utilizavam este género de comunicação. Se isso se percebe do ponto de vista militar, sim, percebe, ou seja, o Hezbollah é um movimento inimigo de Israel, está ativamente a bombardear Israel com mísseis, com foguetes, o norte de Israel. Ainda há poucas semanas atrás matou 12 crianças, por sinal druzas, ou seja, árabes israelitas, no norte de Israel, e, portanto, à partida, atacar alvos do movimento terrorista, do movimento armado, não podemos nem usar o termo terrorista, mas do movimento armado que está a atacar, nos está a atacar, à partida é algo que é compreensível num contexto militar. Outra questão é se é proporcional, ou seja, se não havia demasiados riscos para a população civil. Acho que esse argumento, essa questão pode discutir. Aqui a questão, o contra-argumento seria bem qual seria o outro método que Israel podia utilizar para atacar estes alvos que não produzissem ainda mais mortes civis. Portanto, em termos de um ataque, digamos, direcionado e que tendencialmente evita mortes civis, eu diria que este é dos métodos talvez mais eficazes, obviamente beneficiando também aqui de um efeito de surpresa. Para mim, o grande contra-argumento para este ataque é o risco de escalada em termos regionais, ou seja, se isto realmente serve os interesses estratégicos de Israel. Provavelmente o governo de Israel acha que sim, porque tem um efeito dissuasor, no fundo mostrar o seu poder, a sua força e, portanto, de lançar uma mensagem ao Hezbollah para não ir demasiado longe, mas acho que há um risco de que possa haver aqui, digamos, uma dinâmica de escalada que acaba por ser negativa também para Israel. E Bruno, no Médio Oriente continuamos a falar de uma escalada de violência constante. Há algum risco dessa escalada poder vir a atingir a Europa? Bem, no contexto desta discussão dos pagers e dos walkie-talkies e tudo isso, das coisas que mais me surpreendeu foi ver alguns analistas em Portugal
por um lado, a falar desta questão das leis da guerra e no fundo quase a fazer o eco do discurso oficial do Hezbollah, que vai falar de terrorismo, enfim, o que é extraordinário da parte do movimento terrorista que deliberadamente visa alvos civis há décadas, ou de crimes de guerra, mas inclusive vieram dizer que não estavam satisfeitos com a reação de Portugal ou da Europa a este ataque e, portanto, que isso podia até ter como consequência ataques deste tipo na Europa. Quase que, enfim, parecia que havia aqui uma espécie de legitimidade nesse tipo de ataques. Portanto, vamos ser muito claros, nada justificaria ataques deste tipo na Europa. A Europa não é uma organização terrorista, não está a atacar civis no Médio Oriente, nem no Líbano, nem em parte nenhuma. Vários países europeus estão, aliás, muito ativamente envolvidos, em particular a França, por razões históricas, em tentar evitar a escalada do conflito para o Líbano. Agora, aí há um fator fundamental, sim, é o governo de Israel, o governo Netanyahu, que aposta muito nestas respostas militares, quase que exclusivamente, excluindo a negociação, mas também, evidentemente, o Irão e os seus aliados na região, em particular o Hezbollah no Líbano. E, evidentemente, nada disto justificaria, volto a repetir, qualquer tipo de ataque na Europa, que assim seria uma violação grosseira das leis da guerra, seria certamente um crime de guerra, enfim, portanto, de facto não consegui perceber de onde é que vinha esse discurso, tirando que de facto faz aqui uns ecos do Hezbollah. É verdade que aparentemente houve aqui uma empresa europeia, enfim, um pouco com uma existência pouco clara, um pouco nebulosa, baseada na Hungria, que de alguma forma esteve envolvida nesta questão, ou foi envolvida nesta questão, mas isso de forma nenhuma indica que há aqui cumplicidade ou envolvimento da Europa neste ataque, e portanto acho que toda essa discussão é completamente disparatada. Agora, há realmente um risco real e já aconteceu aliás em parte, que interesses europeus sejam atingidos, ainda que indiretamente, por esta escalada, por exemplo na questão do Estreito de Aden com os Houthis, e qualquer escalada para um conflito a maior escala nesta região certamente afetaria também interesses europeus e até eventualmente a vida de europeus. Vários Estados europeus estão aliás a apelar a que os seus cidadãos se retirem do Líbano, com receio, digamos, desta dinâmica de escalada. Bruno, temos de acelerar para ainda irmos a outros temas. Vamos à guerra na Ucrânia. Esta semana tivemos um telefonema entre Vladimir Putin e Lula da Silva, em que trocaram ideias sobre planos de paz. Será que é desta que temos um acordo e porquê esta ponte Brasil-Rússia? Estes países dão-se bem historicamente? Sim, dão-se bem historicamente, ou pelo menos deram durante o primeiro século, digamos, de relações, durante basicamente o século XIX. O Brasil foi o primeiro Estado latino-americano a ser reconhecido pelo Império Russo, logo em 1828, na sequência do próprio reconhecimento da independência por Portugal em 1825. Isso foi muito ajudado porque o Brasil também era um império, liderado por um imperador de uma dinastia europeia respeitável, os Bragança. O próprio imperador, o Dom Pedro II, visitou a Rússia em 1876. Depois há um período longo de interrupção de relações, com o Brasil alinhado com o bloco anticomunista entre 1918 e 1961, portanto com a Rússia comunista, a União Soviética. Há aí um período curto de restabelecimento de relações entre 45 e 47, mas que rapidamente depois é posto novamente em causa. O que é interessante é que a partir de 1961 essas relações mantêm-se, mesmo com a ditadura militar, a partir de 1964, que é muito anticomunista internamente, mas é muito pragmática externamente, e esse pragmatismo e no fundo, a relação da Rússia como uma forma de afirmar a sua autonomia estratégica, nomeadamente face aos Estados Unidos, tem sido algo que tem prevalecido. Isso também permitiu relações económicas muito intensas, e aí Lula tem sido um dos principais protagonistas desta aproximação. Assinou um acordo estratégico em 2005, depois foi um dos grandes promotores também dos BRICS, a partir de 2009, das cimeiras dos BRICS, que juntam a Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. E, portanto, realmente há aqui uma certa proximidade. O problema, do ponto de vista das negociações de paz, é que isto leva a uma desconfiança compreensível da Ucrânia sobre se realmente o Brasil será aqui um mediador, digamos, equilibrado, ou se não está demasiado próximo da Rússia. Portanto, eu diria que estas conversas não são nenhum sinal de que haverá uma paz, digamos, em breve com a intervenção do Brasil. Bruno, para fechar a guerra na Ucrânia, temos de falar das declarações da porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia. Maria Zakharova deixou no ar a hipótese da Rússia avançar com medidas de retaliação contra Portugal e outros países da União Europeia por causa da cedência de helicópteros que move à Ucrânia. Bruno, esta ameaça faz sentido? Devemos ter medo? Bem, é uma ameaça, digamos, bastante disparatada, mas bastante recorrente. Eu diria disparatada desde logo porque esses helicópteros nem sequer estavam operacionais, portanto, até por falta de peças agravadas com as sanções à Rússia, portanto, são
helicópteros originalmente de fabrico russo, portanto, depois da guerra deixou de ser possível repará-los, serão provavelmente usados para peças, mas sobretudo porque é perfeitamente legítimo à luz da lei internacional, por muito que haja também comentadores e analistas a falar do armamentismo e do militarismo no Ocidente. Bem, a Ucrânia foi invadida, o direito internacional, que muitos desses analistas também gostam muito de evocar, é muito claro. Um país invadido tem o direito à legítima defesa e os outros países têm o direito e o dever até de ajudar esse país a defender-se, e portanto é isso que os países europeus estão a fazer, inclusive Portugal, com perfeita legitimidade. Portanto, tudo o que sejam retaliações russas só vão agravar os crimes russos, a violação da lei internacional e esta dinâmica da agressão. Eu diria, o mais provável é este tipo de declarações diplomáticas e, eventualmente, ações de sabotagem contra infraestruturas críticas, que infelizmente já têm estado a ocorrer noutras partes da Europa e, portanto, esperamos que aí Portugal também esteja a acautelar um bocadinho essa possibilidade. Bruno, muito rapidamente, ainda que agora já tínhamos duas partes, obviamente que podemos deixar também qualquer coisa para a segunda, mas queremos fechar esta primeira parte ainda na Europa. Já temos a composição da Comissão Europeia, temos um novo comissário francês, Maria Luísa Albuquerque também a conhecer a sua pasta, vai ficar com os serviços financeiros e União de Poupança e Investimento. Ursula von der Leyen diz que tem de ser uma Europa mais geoestratégica. Esta nova Comissão parece ter condições para fazer isso? Bem, por um lado eu diria que Portugal venceu a sua aposta, ou seja, eu defini aqui aquilo que me parecia ser um critério para alguém objetivamente com um bom currículo, como Maria Luísa Albuquerque. No fundo, isso obrigaria a que fosse uma pasta com alguma relevância nesta área económica e financeira. Isso aconteceu. É verdade que não teve a pasta, sei lá, do orçamento, mas na verdade estas pastas foram muito divididas e, portanto, parece-me que objetivamente o Governo conseguiu aquilo que queria e até de acordo com as informações que tivemos, isso foi previamente negociado e houve essa garantia e, portanto, isso concretizou-se. É uma pasta objetivamente importante. Em relação à questão de uma Europa mais geoestratégica, bem, isso está aqui, quer dizer, temos pastas como soberania na área das tecnologias da informação, temos pastas como uma pasta para o Mediterrâneo, que obviamente é uma região, digamos, onde há muitos conflitos e muito próxima da Europa e com impacto depois muito significativo nos interesses europeus. Mas temos um comissário para a defesa pela primeira vez. O grande problema aqui é, será que um objeto político não identificado, era assim, um OPNI, não é? Era assim que o Jacques Delors falava da União Europeia, digamos em termos de objeto político, talvez o que mais se aproxima de uma confederação, será que um ator que não é um Estado, que não é um Estado federal, consegue ser suficientemente coeso, suficientemente rápido, suficientemente eficaz na sua ação externa para ser realmente um ator estratégico relevante? E eu isso continuo a considerar que a resposta é tendencialmente não. Acho que a União Europeia ajuda alguma coisa os Estados europeus a serem mais eficazes, mas falta-lhe alguma coisa ao nível dessa coesão, simplesmente porque nós optámos por não ter uma Europa federal. Muito bem, Bruno, ficamos por aqui nesta primeira parte. Já voltamos para a segunda parte do 5 Continentes. Até já. Segunda parte do 5 Continentes na Rádio Observador. Já sabe que agora viajamos a dobrar por aqui com duas partes para analisar a geopolítica internacional, sempre com o historiador Bruno Cardoso Reis. Lembramos também que pode sempre enviar perguntas e dúvidas sobre geopolítica para o Bruno através do e-mail ouvinte@observador.pt. Bruno, já lá vamos porque esta semana já temos dúvidas para tirar, mas começamos esta segunda parte por África. Tivemos um ataque jihadista em Bamako, a capital do Mali. Há uma autêntica guerra no país entre golpistas militares e os seus aliados russos contra os jihadistas. Bruno, qual é o ponto de situação deste conflito? Bem, o ponto da situação é que é péssimo e tem piorado. Nós já falámos até aqui algumas vezes disso, em meses anteriores, há uns meses atrás. A tendência, digamos, não é de uma degradação súbita e linear, mas com altos e baixos. Realmente a situação tem vindo a piorar. Aqui a grande ironia é que realmente a justificação para esse golpe militar em 2021 foi precisamente que o governo civil e os seus aliados ocidentais, a França, mas também havia uma missão da União Europeia, realmente não eram suficientemente eficazes contra estes grupos jihadistas que se aproveitam também de um histórico, digamos, de tensões e de queixas das populações mais a norte. A maior parte da população, as zonas economicamente mais importantes são no sul, são sobretudo população africana, embora muçulmana, mas nas zonas do norte é sobretudo a zona dos tuaregs e, portanto, há aí essa queixa histórica com muitas décadas, que já deu origem a várias revoltas, mas desta vez, assumindo aqui esta feição mais perigosa, mais jihadista,
Em 2013, realmente Bamako, a capital, esta mesma cidade, esteve à beira de cair contra uma coligação de forças jihadistas. Foi isso que levou a um apelo, digamos, desesperado do governo do Mali, até com apoio de países vizinhos, para uma intervenção rápida da França, que tem uma presença militar tradicionalmente nesta região, embora muito controversa. Isso realmente conseguiu travar isso. Não se conseguiu eliminar completamente a ameaça, mas ela estava bastante controlada aí na zona do norte. Agora, aparentemente, está cada vez mais descontrolada. Tivemos notícias de que neste ataque terá sido tomada uma base aérea na capital, que o próprio aeroporto da capital terá sido encerrado, que houve dezenas de mortos, inclusive entre oficiais e militares, e, portanto, isto realmente é um sinal muito preocupante de que as promessas de uma resolução rápida do conflito com mão de ferro realmente não foram bem sucedidas. Aquilo que parece estar a acontecer é a combinação de uma enorme brutalidade, de repressão da população civil que é, de alguma forma, associada a estes movimentos, com grande ineficácia militar, e, portanto, o resultado é ainda mais capacidade de recrutamento e de ação por parte destes grupos. Vamos ver onde é que isto termina, ou como é que isto termina. Claro. Bruno, ainda em África vamos a Moçambique, onde estiveste recentemente, não foi? Passaste por lá muito recentemente. Está a decorrer neste momento a campanha eleitoral para as eleições gerais do país. A Frelimo e também a Renamo estão a ser acusadas de fazer um acordo secreto. O que é que podemos esperar destas eleições, Bruno, e que impacto é que podem ter, quer internamente, quer também externamente? Bem, realmente, como disseste, estive em Moçambique, portanto, recomendo aos nossos ouvintes que tenham a possibilidade que realmente visitem o país. É a tua recomendação de hoje, não é? Deste episódio. Exatamente. Acho que enfim, é um país lusófono, as pessoas são realmente extremamente corteses, as infraestruturas, enfim, melhoraram muito substancialmente desde o período da Guerra Civil, portanto, é possível realmente viajar, visitar com algumas condições de conforto, de segurança, apesar do conflito na zona do extremo norte, Cabo Delgado. Obviamente aí não há que ter algum cuidado e seguir as indicações das autoridades, mas, enfim, Moçambique é um país enorme e, portanto, e mesmo na zona do norte, há zonas já muito seguras. A guerra aí parece estar a correr realmente melhor. Ainda esta semana tivemos a notícia da ocupação de mais uma pequena povoação que estava sob controle destes jihadistas há vários anos. Realmente também coincidiu com o início da campanha eleitoral, portanto deu para perceber um bocadinho essa dinâmica da campanha eleitoral, também vendo a imprensa, e aí também falando com colegas moçambicanos, no fundo a impressão generalizada parece ser que mais uma vez a Frelimo irá vencer, ou seja, o movimento histórico liderou a independência, que tem liderado o governo do país sempre desde a independência, mesmo já com o sistema, digamos, multipartidário. Uma explicação para isso é, digamos, a ligação estreita entre a Frelimo e o Estado, mas também a fraqueza e a divisão da oposição, com vários candidatos. A Renamo, enfim, com um candidato relativamente fraco, aparentemente também com problemas de saúde. Há um candidato populista, Venâncio Mondlane, que gerou também alguma controvérsia, até encontrando-se aqui em Portugal com o líder do Chega, com André Ventura, mas que também parece, digamos, ter algum apoio popular, mas nenhum desses candidatos da oposição realmente parece conseguir reunir, digamos, um apoio esmagador que pudesse fazer pensar aqui numa alternância, numa mudança no governo, portanto um novo partido a assumir o poder. Do lado da Frelimo temos Daniel Chapo, que parece suscitar algumas expectativas de eventualmente poder ser um reformista, embora em linha de continuidade com Frelimo, à qual pertence. Apesar de tudo, a Frelimo tem realmente esta tradição, que tem mantido, de não personalizar demasiado o poder, não é? Portanto, têm sido sempre presidentes da Frelimo, desde Samora Machel, mas diferentes presidentes, enfim, tem-se respeitado a limitação de mandatos, e, portanto, isso também permite aqui, no fundo, funcionar um pouco como válvula de escape e criar algumas expectativas de mudança, mesmo que a partir do mesmo movimento que está no poder há tantos anos. E, portanto, isso significa que, apesar de haver claramente também algum descontentamento popular, o que é apenas normal, digamos, num partido que está no poder há tantos anos, continuar a haver, obviamente, problemas de desigualdade, corrupção, etc., realmente as expectativas não são de uma mudança radical, seja na política interna, seja também, obviamente, na política externa. Aliás, esta semana, Daniel Chapo, este candidato da Frelimo, por exemplo, encontrou-se com Cyril Ramaphosa, o presidente da África do Sul e líder do ANC,
que tem historicamente também relação muito próxima com a Frelimo, mas isso não impede algumas tensões. Eu tive a oportunidade de visitar brevemente a África do Sul e, portanto, passar pela fronteira e deu para perceber das queixas dos moçambicanos em relação ao tratamento pouco amigável que muitas vezes recebem da parte da África do Sul. Portanto, é realmente uma relação muito importante, mas mostra, mais uma vez, esta linha de uma certa continuidade. Vamos à Ásia-Pacífico. Houve um inquérito recente aos países da Associação de Nações do Sudeste Asiático, organizado por uma instituição da Singapura, e a conclusão é, Bruno, mais do que a Europa, Estados Unidos ou China, o parceiro ideal para a transição energética desses países seria o Japão. Bruno, é um resultado surpreendente. Qual é que é também a história do Japão na região? Eu diria que é duplamente surpreendente, e aliás até nos comentários esse resultado isso aparece. Por um lado, porque o Japão não é, entre os países desenvolvidos, não é daqueles que está, digamos, mais avançado ou que parece estar mais empenhado na transição energética, até porque é muito dependente, digamos, da importação de energia e, portanto, por exemplo, em termos de encerrar centrais de carvão, etc., é talvez dos mais lentos. Agora, e também por causa do histórico que referias, ou seja, o Japão foi responsável por uma ocupação bastante violenta desta região, precisamente à procura de recursos, nomeadamente recursos energéticos, por exemplo, o petróleo daquilo que é hoje a Indonésia, das então Índias Orientais Holandesas, durante a Segunda Guerra Mundial, a partir de 1942, entre 42, 44, 45. Em vários destes países foi uma ocupação muito violenta, por exemplo, as memórias do líder da independência de Singapura, Lee Kuan Yew, são muito claras a dizer, quer dizer, ainda pior do que o colonialismo britânico foi a ocupação japonesa. É verdade que em alguns destes países depois eles procuraram, sobretudo no final, quando já estavam a perder, promover movimentos independentistas, mas a verdade, por estas duas razões, é talvez um pouco surpreendente. Agora, no pós-Segunda Guerra Mundial, o Japão apostou em, no fundo, recuperar a sua credibilidade, recuperar a sua reputação. A partir de 1958 criou uma parceria para ajuda ao desenvolvimento nesta região, aposta muito nesta parceria muito próxima com a ASEAN, com este grande mercado regional de 10 países desta região do Sudeste Asiático, Malásia, Indonésia, Filipinas, etc. E aparentemente isso está agora a ter os seus frutos, até porque, sobretudo o que fica também claro neste inquérito é a enorme desconfiança destes países em relação à ligação entre combate às mudanças climáticas e protecionismo e nacionalismo económico. No caso dos Estados Unidos, com aquele IRA, não é? Portanto, o Inflation Reduction Act, as medidas de Joe Biden, que são para combater o ambiente, mas também para promover o Made in America, não é? A indústria americana, e também, no caso da Europa, esta nova taxa sobre o carbono. E, portanto, aparentemente, isso levou a que estes países olhassem cada vez mais para o Japão como o parceiro ideal neste processo de transição energética e de gestão das mudanças climáticas. Bruno, vamos até a América, vamos até ao México. A reforma judicial do país foi agora aprovada no Senado por um voto. É uma reforma que já criou uma pequena crise diplomática com os Estados Unidos da América. Pergunta em que é que consiste esta reforma judicial no México e porque é que também está a criar estas tensões, tanto internas como também externas? Sim, realmente, como referias, é uma reforma bastante controversa. No interior do México tem a oposição da oposição, embora no Senado eles precisavam de um voto da oposição, portanto a maioria foi de apenas um voto, maioria porque é uma maioria reforçada de 2/3, não é? E portanto acabaram por conseguir isso, mas na verdade esta reforma é muito controversa porque significa eleger os juízes, nomeadamente do Supremo Tribunal. É verdade que não se pode eleger qualquer um, as pessoas têm de ter pelo menos formação jurídica, portanto há uma espécie de critérios prévios para poder concorrer, vamos dizer assim, mas é realmente um sistema muito pouco habitual. Até há países onde os magistrados são eleitos, por exemplo, no caso dos próprios Estados Unidos, os procuradores são eleitos, mas tipicamente realmente os juízes, sobretudo os tribunais superiores, não são, até para haver uma certa independência, para haver garantias de não há uma excessiva polarização. É verdade que em muitos casos depois estes cargos também são de nomeação política, e é o caso do México, como também dos Estados Unidos, do Parlamento e do Presidente, no fundo tem de chegar aqui a algum acordo, e portanto o argumento que é usado pelo Presidente Obrador, por este movimento populista de esquerda do Presidente Obrador e da nova Presidente Sheinbaum, é que isto democratiza esse processo. O grande receio é que, concretamente nas circunstâncias do México, isto abra a mão a que aqueles gangues de narcos ou de traficantes extremamente poderosos, extremamente ricos, que dominam, digamos, uma rede de corrupção nas instituições, consigam muito mais facilmente ainda, no fundo, promover campanhas para colocarem os seus juízes
neste tribunal, além também de facilitar, no fundo, aqui a politização, ou seja, no fundo, o domínio das instituições judiciais por este movimento populista, o que até aqui não acontecia. Portanto, apesar de tudo, havia um certo contrapeso a este movimento populista de Obrador, que realmente controla quer o Executivo, quer as duas câmaras do Parlamento. Portanto, isso também coloca algumas questões sobre, no fundo, se manter aqui uma democracia que passa não apenas por ganhar eleições, mas também por respeitar os direitos da oposição, das minorias, etc. Em relação aos Estados Unidos, realmente gerou aqui uma crise diplomática com o atual embaixador americano, que criticou estas reformas. Talvez não tenha sido, digamos, o gesto mais diplomático, mas o que é interessante é que as relações entre o México e os Estados Unidos são de tal forma intensas que realmente o próprio Presidente Obrador veio dizer: nós só não vamos falar com este embaixador, mas continuamos a falar com o Presidente Biden e com os outros ministérios e com a administração americana. Realmente o México neste momento é o principal parceiro comercial dos Estados Unidos. Muito bem, Bruno, por último, como prometido, abrimos espaço para as perguntas dos nossos ouvintes, já sabe, através do e-mail ouvinte@observador.pt, e hoje temos um ouvinte que nos faz viajar até ao Ártico. Perguntou o ouvinte André Mendes Santos, a quem agradecemos desde já a mensagem. Bruno, se nos podes falar um pouco das disputas entre os vários países pela região do Polo Ártico, quem são as grandes potências interessadas nesta zona, e também se vamos ter rotas e recursos novos para exploração nesta zona? Bem, é realmente uma questão muito interessante, que eu agradeço muito. Mais virão. Mais virão. Exato. Eu espero que eu consiga ir respondendo, enfim, com o devido estudo, mas curiosamente, recentemente um mestrando que eu orientei, um profissional alemão, trabalhou exatamente este tema. Portanto, é um tema que realmente é bastante atual e começa a suscitar atenções um pouco por todo lado, mas realmente o Ártico é algo que nós nos tendemos a esquecer, está muito lá para cima, está muito congelado, vamos dizer assim. Durante muito tempo havia um pouco esta ideia de que era um pouco uma região excepcional, também como a Antártida, ou seja, o Polo Sul, o seu irmão, digamos, a sul, ou seja, uma região que até por ser tão agreste, tão inóspita, no fundo era uma região onde não se aplicavam as regras habituais, onde não havia estas disputas de poder, estes choques entre grandes potências, mas realmente isso nunca foi inteiramente assim, e sobretudo parece evidente que com este descongelar rápido, vamos dizer assim, de rotas e de recursos, de rotas marítimas e de recursos a norte, está-se a acelerar esta tendência para uma crescente disputa entre diferentes potências. Obviamente aqui as principais potências da região, digamos as potências, se quisermos, nativas do Ártico, são geralmente identificadas como os países membros do chamado Conselho do Ártico, e portanto esses são os países que têm território acima do polo do Círculo Polar Ártico. Portanto são na Europa a Noruega, a Suécia, a Finlândia e a Dinamarca, por conta da Groenlândia, que nós nos tendemos a esquecer que é um território autónomo, mas dependente da Dinamarca, a Islândia também, e depois, e sobretudo, obviamente, os Estados Unidos e a Rússia, a par do Canadá. Os Estados Unidos aqui, obviamente, por via do Alasca. Portanto, é desde logo uma zona, digamos, de choque entre estas duas grandes potências que estão a ter relações cada vez mais difíceis, sobretudo desde a invasão da Ucrânia, os Estados Unidos e a Rússia. A Rússia sozinha, diga-se, representa-se praticamente metade, digamos, dos recursos do território, das zonas marítimas do Ártico. Isso é, aliás, eventualmente, para o futuro, uma força para a Rússia, mas tem sido tradicionalmente uma fraqueza. A Rússia tem um território e uma costa enorme, mas essa costa está toda voltada, como eu costumo dizer, para o lado errado, para esta zona do Ártico. É interessante ver que, por exemplo, mesmo olhando para este Conselho do Ártico, que é no fundo um órgão de consulta, de coordenação de esforços entre os países desta região, há um número crescente de observadores, já vão em 13, países como, por exemplo, a nossa vizinha Espanha, ou, eu diria, sobretudo a China, que tem mostrado um interesse crescente, nomeadamente nestas rotas que permitiriam ir por o norte e não por sul, enfim, ultrapassar uma série de pontos de estrangulamento e ter uma rota que basicamente passa por território de um país amigo, ou pelo menos cada vez mais amigo, que é a Rússia. Apesar de tudo, eu diria, para terminar, duas notas. Uma há que ter aqui algum cuidado com esta ideia de que vamos rapidamente ter aqui um descongelamento de rotas e recursos. De acordo com a maior parte dos especialistas, esta zona vai continuar a ser uma zona muito complicada do ponto de vista de riscos para a navegação, mesmo com o degelo ou até por causa do degelo.
portanto vai continuar a ser mais dispendiosa, mais custosa de, por exemplo, garantir seguros à navegação, exigir navios com mais capacidades, mais meios, mais reforços, mais quebra-gelos, etc. Também em termos dos recursos, sim, há aqui um potencial enorme, mas esta não deixa de ser uma região muito complicada, enfim, de viver, de sobreviver, de explorar recursos, e exige geralmente essa extração de recursos nesta região, exige investimentos muito significativos, tecnologia muito avançada. Esse, aliás, é um dos grandes problemas da Rússia, também neste momento, com as sanções por causa da guerra da Ucrânia. Alguns dos investimentos-chave nesta zona estão paralisados porque, no fundo, as únicas empresas, os únicos países que têm capacidade de tecnologia para avançar com esses projetos, pelo menos para já, são países ocidentais. Portanto, há que ter aí algum cuidado com esta ideia que, de repente, e muito rapidamente, esta região vai passar a ser uma espécie de um novo Eldorado. Agora, o segundo ponto tem a ver realmente com esta questão de uma tendência para conflitos crescentes e disputas crescentes. Aí a tese do excepcionalismo, eu acho que, enfim, está cada vez mais ultrapassada. Há várias disputas territoriais, inclusive entre Estados aliados. Por exemplo, o Canadá insiste que, no fundo, uma rota que passa, chamada Passagem do Nordeste, que passa entre ilhas e a própria penínsulas, enfim, território continental canadiano, digamos, são águas territoriais do Canadá, mas, por exemplo, os Estados Unidos insistem que não, e vários outros países insistem que são águas internacionais. Portanto, isso mostra como, de facto, este excepcionalismo está longe de se aplicar e, como eu dizia, até entre países aliados há aqui conflitos crescentes que têm a ver com, no fundo, território que durante muito tempo praticamente era muito difícil ou impossível de usar, cada vez mais, apesar de tudo, pode ser usado, mesmo com custos mais significativos. E, portanto, acho que realmente essa tendência para tensões crescentes nesta zona vai se manter. Houve muitos destes conflitos que estavam, vou voltar aqui a usar uma imagem fácil, mas congelados, porque realmente, como dizia, não havia grande possibilidade de exploração ou de presença continuada nesta região. Isso provavelmente vai mudar. E um último elemento é realmente o impacto da guerra da Ucrânia. Ela levou à suspensão do funcionamento deste Conselho do Ártico, porque a Rússia estava com a presidência, digamos, rotativa deste órgão, mas a expectativa é que esses trabalhos sejam retomados agora com a presença da Noruega. Em todo caso, é evidente que também aí, no fundo, esta crescente tensão, esta crescente desconfiança entre a Rússia e os países ocidentais cria grandes problemas, porque basicamente temos aqui dois grandes blocos, um bloco genericamente ocidental, enfim, com o Canadá, os Estados Unidos e os países europeus, domina metade do Ártico, e depois basicamente a Rússia do outro lado. E, portanto, sem um e sem o outro, muito dificilmente se resolvem os problemas. Pode haver muitas queixas legítimas em relação à Rússia, mas a verdade é que se a Rússia não estiver envolvida, não estiver empenhada, muito dificilmente se conseguem resolver quaisquer problemas nesta região do Ártico. E renovava aqui os meus agradecimentos à pergunta muito interessante do André Mendes Santos e, enfim, encorajava os ouvintes, de facto, a colocarem outras questões se acharem isso pertinente. Claro que sim. Bruno Cardoso Reis, muito obrigada. Nós voltamos no próximo sábado. Agora já sabe sempre relembrar com 1 hora cheia de 5 continentes. Já sabe também, pode e deve enviar as suas perguntas para o Bruno através do e-mail ouvinte@observador.pt. Bruno, temos encontro marcado no próximo fim de semana. Até lá. Obrigado, bom fim de semana. Obrigada, igualmente.